Olá, queridos amigos, aqui quem fala é Thiago Drum e nesse vídeo a solução definitiva para as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, se for feito tudo o que esse canal está propondo, nunca mais uma gota de água sequer vai entrar na casa dos gaúchos por causa de enchente. Certo? Então, a solução desse canal é definitiva. Após o reconhecimento de que os moles da Praia do Cassino, eles são um grande funil. Eles fazem o afunilamento da vazão. Então, quando começa a chover muito, quando a vazão a ponta do funil não consegue mais dar conta, quando a vazão supera, ele começa então a fazer uma corrente de represamento que se movimenta contrária à vazão, fazendo todo o complexo hídrico subir, né? A Lagoa dos Patos sobe, o Guaíba sobe, o Jacuí, o Taquari, também o Canal São Gonçalo e o Mirim, todos sobem. Então, há mais de 100 anos, esse canal foi inaugurado em 1917. Todos os transtornos que os gaúchos têm com enchentes vêm da construção dos moles. E eu digo para vocês, amigos, a coisa só vai piorar, porque em 2011 se concluiu a obra de ampliação desse funil. Então, esse funil ele está ainda com mais força. Então, amigos gaúchos, prestem atenção porque o pior está por vir. Eu estou muito preocupado com o Rio Grande do Sul, que o poder de represamento desse cone, desse funil, aumentou, porque em 2011 foi inaugurada aí, foi concluída uma obra de ampliação. Quanto mais longo for esse cone, maior o poder que ele tem, tá? De represamento, ok? Isso é essa disciplina chamada de mecânica dos fluidos, tá? O que acontece com a água quando passa por um funil? Pois bem, aqui nós temos as 3 principais ações que têm que ser feitas para a solução das enchentes no Rio Grande do Sul. É a criação de um programa de antecipação da vazão, já explico o que é. A construção do canal de compensação da vazão natural, ou seja, na Lagoa dos Patos para o mar, terá que ser construído um canal de compensação para compensar o represamento que o funil, os moles, estão fazendo na vazão. Tá? E a dragagem dos pontos críticos também, porque o funil, como ele diminui a vazão, ele aumenta o assoreamento. Então, todo esse assoreamento que vocês têm na Lagoa dos Patos, nos canais, é tudo proveniente do funil. Ele reduz a vazão e aumenta, ele facilita a decantação das partículas suspensas na água. As areias que ficam suspensas na água, que seriam jogadas para o mar, elas permanecem dentro do complexo hídrico, porque elas têm mais facilidade para decantar. E as correntes também de vazão, como são menores, elas não têm mais poder para empurrar as areias. Então elas ficam no fundo, elas não chegam ao mar. E também colocar desarenadores no sistema de drenagem das cidades, para impedir que as areias sejam despejadas nos rios, certo? Bom, sobre o programa de antecipação de vazão é o seguinte, para se fazer um programa de antecipação de vazão eficiente, essas barragens no Rio das Antas, elas devem ter comportas, válvulas, tá? Para se fazer o despejo antecipado do represamento das águas. Eu li um artigo, né, que as autoridades disseram, né, a Ceram, né, que é a empresa que administra essas barragens, e disseram que não existe capacidade de máquina para se fazer antecipação de vazão nas barragens das hidrelétricas. Bom, mas as barragens eclusas têm. Então a barragem de Bom Retiro do Sul, a barragem eclusa, ela tem capacidade de máquina para despejar de forma antecipada a hidrovia acima, certo? E
provavelmente a barragem do Rio Jacuí e a barragem de São Gonçalo também tem situação de capacidade de máquina para levantar as suas comportas e fazer o despejo antecipado de sua hidrovia acima, certo? Já que elas são uma barragem, elas agregam represamento ao rio. Então, se existe a previsão de fortes chuvas, muito volume de chuva, essas barragens eclusas têm que erguer as suas comportas para despejar o seu represamento agregado, ok? De forma antecipada, trazendo mais segurança hídrica. Então, sim, existe capacidade de máquina para hoje já começar a projetar um programa de antecipação de vazão. Nas hidrelétricas, nos reservatórios, né, nas barragens das hidrelétricas, pelo que eu li no artigo, não existe válvula, né, não existe comportas. Mas espera aí, fica estranho essa informação, porque como é que se faz a manutenção? E se tiver rachadura, se verificar que está tendo rachadura, alguma necessidade de mexer na estrutura da barragem, como é que se faz? Deixa primeiro ela se desmoronar? Como é que é? Tem que ter, se não existe essas válvulas, então tem que colocar, porque se daqui a pouco o concreto dura quantos anos, quantas décadas duram um concreto? Daqui a pouco essa barragem vai precisar de uma manutenção, de um reforço. Como é que é feito isso? Tem que ter uma válvula, ou até melhor, como que elas foram construídas sem comportas, né? Então, quer dizer, será que não é possível fazer essa antecipação de vazão usando o duto de captação? Será que o duto de captação ele está sendo utilizado 100% da sua vazão para movimentar as turbinas? Se a resposta é não, então nós podemos colocar ali um T, digamos assim, nesses dutos e usar parte dessa vazão, usar parte da vazão desse duto para fazer antecipação de vazão. É muito simples, não é? Então, quer dizer, a pergunta é o quê? A pergunta não é se existe capacidade de máquina nessas comportas, nessas barragens do Rio das Antas. Se não existe, é possível colocar, tá? Então, se não existe, deve-se pensar daqui em diante em sim colocar comportas nessas barragens. Tem que ter, tá? Visto toda essa situação que está acontecendo, essas tragédias, essas inundações, se faz necessário utilizar essas barragens, esses reservatórios do Rio das Antas para se fazer parte do programa de antecipação de vazão, tá? Nem que seja através do duto de captação, né? Parte dessa vazão é utilizada para movimentar as turbinas hidrelétricas e a outra parte é usada para fazer, então, a antecipação de vazão, não é? Ou, então, através, realmente, de manobras em uma... É possível ali e cavar, furar a estrutura e colocar uma comporta. É possível fazer isso, tá, gente? Tem que ser possível, certo? Então é isso, não há necessidade de construção de novas barragens. Eu vi em reportagem aí uma reportagem dizendo que querem transformar a barragem eclusa de Bom Retiro do Sul numa hidrelétrica e ao mesmo tempo colocar uma barragem no Rio das Antas, uma represa apenas com o objetivo de evitar as enchentes. Para que isso? Não, negativo. Já existe máquinas suficientes nessa região. Não há necessidade de uma nova barragem com o objetivo de conter enchentes. De forma alguma. É utilizar as barragens das hidrelétricas, nem que seja pelo duto de captação, para fazer a antecipação da vazão, que é o ponto de equilíbrio dos reservatórios. Então, no programa de antecipação de vazão, profissionais calculam qual é o ponto de equilíbrio dos reservatórios, nem muito vazio e nem muito cheio. Se tiver muito vazio, existe risco energético, né, de faltar água para gerar energia elétrica. E se tiver muito cheio, próximo de dias de chuva, né,
com previsão de fortes chuvas e os reservatórios cheios, então estamos com risco hídrico. Então os profissionais, eles calculam, eles têm um software disponível para ajudar, para auxiliar nesse cálculo, calculam o ponto de equilíbrio dos reservatórios, certo? E tomam as decisões de vazão das máquinas. Tomada a decisão de vazão, existe um sistema de informação integrado que tem que haver uma central tecnológica que controla todo o complexo hídrico. Cada operação de máquina não toma decisão de vazão de forma autônoma. É uma única central que toma decisão de vazão de todo o complexo hídrico, tá? E essa central, a partir do momento que ela toma a decisão de vazão de cada máquina, ela emite uma ordem no sistema para cada máquina. A operação da máquina recebe a ordem, executa a ordem, fazendo a manobra na máquina, corrigindo a vazão da máquina, certo? E isso diariamente, constantemente. A central está lá trabalhando 24 horas por dia, certo? Uma central tecnológica com base nas previsões meteorológicas de razoável confiabilidade, razoável confiança. E aí, quando se tem a previsão de determinado volume de chuva, se faz o despejo parcial ou total das hidrovias acima das barragens eclusas e dos reservatórios das hidrelétricas, se coloca no ponto de equilíbrio. Ou seja, se amanhã vai chover X volume de água, então nós vamos antecipar a vazão desse reservatório, vamos abaixar, porque se vai chover amanhã, o reservatório não precisa estar cheio. Então se abaixa o volume do reservatório de forma proporcional à previsão de chuvas que tem para os próximos dias, certo? E quando começar a chover, esses reservatórios vão apenas elevar o seu nível da água, não agregando vazão ao rio. Isso já é de conhecimento, é o programa de antecipação da vazão. O Rio Grande do Sul precisa fazer isso para ontem, gente, certo? Hoje já existe situação de máquina, capacidade de máquina através das barragens eclusas. Inclusive a barragem de São Gonçalo, lá em Pelotas, ela interferiu nessas tragédias de 2023 em Mussum, Lajeado, Estrela e arredores. Sim, por quê? Porque Pelotas, a barragem eclusa de Pelotas, se tivesse feito antecipação de vazão, ela não teria despejado tanto durante as chuvas. Porque o canal São Gonçalo, ele intercepta a vazão do Guaíba. Então, o Guaíba e o canal São Gonçalo ficam competindo por um espaço no funil da Boca da Barra. Então, se a gente antecipa a vazão do Mirim, certo? Quando começa a chover, o Mirim já não vai mais demandar tanta vazão do funil. Sobra mais espaço para fazer vazão do Guaíba. Então, essa inteligência, ela tem que começar a ser desenvolvida aí, gente. E é através de uma central, tá? Não tem como fazer um programa de antecipação de vazão sem uma central que controla todo o complexo hídrico, as duas bacias hidrográficas, que no meu ponto de vista é apenas uma bacia hidrográfica, né? Que é a do Mirim e a do Guaíba. No meu entendimento, só temos uma única bacia hidrográfica aí, porque nós só temos um único deságue no mar. Então, é uma única bacia hidrográfica. Isso é no meu entendimento. Então, veja, gente, a descoberta desse canal, tá? O funil da Barra, os moles são funil, é uma descoberta minha, tá, gente? Eu não tenho nenhuma fonte de informação, eu simplesmente fiz o estudo, porque eu me sensibilizei muito, né, com a situação do Rio Grande do Sul e até mesmo para minha própria segurança, porque eu sou de Santa Catarina. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu liguei minha televisão e vi casas sendo varridas, milhares de pessoas subindo no teto das suas casas. Que é isso? Né? Então, o que acontece? O Rio Grande do Sul precisa fazer algo e pode fazer algo, né? Pode já começar a criar essa central tecnológica que vai emitir ordens para as barragens eclusas de Bom Retiro do Sul, do Jacuí e do
São Gonçalo e mais outras máquinas aí que talvez eu nem tenha o conhecimento, porque é todo um complexo hídrico realmente, né? Tem que ter um sistema de inteligência controlando isso tudo, tá? Porque realmente é muito complexo, tá? Mas tem que ter um sistema de inteligência que sabe o que está acontecendo, faça uma boa antecipação de vazão, né? E também a construção do canal de compensação de vazão é necessário, porque senão os operadores, a central tecnológica vai sempre estar operando com água no pescoço, tá? Fica difícil. E as hidrelétricas é verificar se é possível, se não tem comportas de verdade realmente, então se faz através do duto de captação. Se coloca ali um outro duto, um T, né? Vamos dizer um T de água, e por ali se coloca uma válvula de abertura e por essa válvula nós conseguimos então fazer a antecipação de vazão do reservatório. E quem vai controlar tudo isso é uma única inteligência, uma única central. Eles vão ter a previsão meteorológica para os próximos dias, eles têm a posição das embarcações nas hidrovias pelo radar, eles têm câmeras viradas para cada máquina para verificar a situação de água da máquina. E com todos esses recursos é possível tomar a decisão de antecipação de vazão. E essa central então vai tomar a decisão de cada máquina, emitir a ordem no sistema, fica registradas as ordens. Essas ordens podem ser diárias, podem ser de hora em hora, enfim, assim que for necessário mudar a vazão da máquina. Quando é necessário mudar a vazão da máquina, a central chegou à conclusão de que tem que mudar a vazão da máquina, ela emite uma ordem para aquela máquina específica. Os operadores da máquina vão receber a ordem e vão executar a manobra na válvula da máquina, corrigindo a vazão, certo? Mesma coisa as barragens eclusas. As barragens eclusas é o seguinte, gente, pelo menos a barragem eclusa, todas elas, quando se tem na região previsão de um forte volume de chuva que está com boa confiabilidade, essa previsão, né? E que traz risco, né, muito grande para os municípios, então a barragem eclusa ela começa de forma lenta e antecipada a fazer o despejo da sua hidrovia acima, a fim de dar antecipação de vazão. E o término dessa operação são todas as comportas içadas. Eu não vi a barragem eclusa com as suas comportas içadas até o limite. Se faz necessário, quer ver? Nessas imagens é possível verificar que a barragem eclusa podia ter levantado um pouco mais. Eu tenho algumas críticas para essa máquina, tá? A barragem eclusa de Bom Retiro do Sul, ela tem algumas críticas. Ela dá uma funilada no leito do rio. Quando o leito do rio, a recepção dessa barragem, o leito do rio é mais largo, ela faz um leve afunilamento, tá? Isso não deveria acontecer. Deixa eu dar um pause, é bem aqui que eu preciso, ó. Aqui a gente percebe que a água está passando por baixo. Talvez as comportas estejam até içadas pela metade. Eu vi um vídeo dessa barragem com as comportas pela metade, mas não, elas têm que ir até em cima, tá? E isso tem que ser de forma antecipada, gente. Não é quando já começou a verter nos vertedouros dessa máquina. Não. Esse vertedouro, o que eu verifiquei nessa máquina? Ela também não tem muita capacidade de vazão. Ela é uma máquina que tem pouca vazão. Esse vertedouro aqui dessa máquina, a barragem de eclusa de Bom Retiro do Sul, né? Ela tem aqui um vertedouro fixo. A gente só coloca vertedouro fixo se nós fazemos um alargamento do leito natural. Aí nós podemos colocar vertedouro fixo. Mas se o vertedouro está dentro da largura natural do rio, ele não pode ser fixo, como é esse caso aqui. Tá? Por quê? Porque essa barragem ela não foi o principal causador das inundações, né? Quem causou foi os moles, tá? Sim, o efeito dos moles chegam até os altos aí do vale, sim, tá? Só que a barragem eclusa ela foi um agravo.
Ela agravou, ela agregou represamento no escoamento das águas e prolongou as inundações. Então, se ela não existisse, as inundações teriam ocorrido por menor tempo, porque se verificou na situação de água da inundação que ela agregou salto ao rio. É possível verificar nas imagens, tá? Eu não consigo precisar quantos metros foram esse salto, né? Mas aqui nesse momento agora, porque ela é muito grande, mas deve ser uns 5 metros aí de salto. E esses 5 metros resultam em 5 metros de inundação também, tá, gente? Então, eu concluo que esse vertedouro não pode ser fixo, ele deveria ser com portas estilo porta, né? 2 portas, né? Que nem são a da câmara eclusa, abre e fecha. Então, a câmara eclusa tem que fazer sua total abertura. Se isso não for possível, deveria ser possível, tá? Porque veja, você não pode colocar máquina que não faça total abertura dentro do leito do rio. Se você coloca uma barragem dentro do leito do rio, que é uma barragem fixa, que não abre, você tem que alargar o leito do rio onde a máquina foi instalada, para você, através do alargamento, manter a vazão do rio. Não foi feito isso nessa máquina. Pelo contrário, se diminuiu a vazão do rio e ainda se colocou um vertedouro fixo e uma câmara eclusa que não abre as 2 comportas ao mesmo tempo. As 2 portas. Então, quer dizer, é de se questionar o projeto dessa máquina, tá? Agora, claro, ela foi um agravo, mas o principal foi o funil da boca da barra. Será que se o funil for resolvido e se criar o canal de compensação de vazão, será que essa máquina ainda vai inundar os municípios acima? Eu acredito que existe o risco, tá? Existe o risco, porque nós temos um vertedouro fixo, né? É um salto fixo colocado no rio, e temos uma câmara eclusa que me pareceu que ela não abriu as suas 2 portas. Elas têm que abrir as portas para dar vazão, já que elas foram colocadas dentro da largura natural do rio. Certo? Bom, eu vou ficando por aqui. É muito importante o seu compartilhamento. Muito obrigado por quem fez as imagens dos drones. Os gaúchos têm que agradecer a quem fez a imagem dos drones, tá? Porque é muito importante filmar a situação de água das máquinas e de todo o complexo hídrico no período de cheias. Eu não teria conseguido descobrir nada se não fosse as imagens aéreas, tá? No momento das inundações. Então, as imagens aéreas, essas imagens aéreas feitas por drone são muito importantes, foram de suma importância para que eu conseguisse identificar que o funil da boca da barra ele é o grande causador das inundações no Rio Grande do Sul há pouco mais de 100 anos. Então é isso. Se acontecer de novo, e vai acontecer de novo caso não seja feito nada, né? A gente espera que não aconteça, mas se você quer esperar que não aconteça, então a gente tem que esperar que seja feito algo. Tá? Esse algo é o que eu já falei ali. Deixa eu voltar. O programa de antecipação de vazão, que eu já falei nesse vídeo, a central de inteligência, né, que controla todas as máquinas do complexo hídrico. A construção do canal de compensação de vazão lá na Lagoa dos Patos, para compensar a vazão do funil, que são os moles da boca da barra. E a dragagem dos pontos críticos, né? Eu já falei que o farol ali entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos, ali tem um estreito. Aquele estreito está assoreado, então ele também já se transformou num funil, porque ele assoreou. Se o canal estreito está mais raso, ele tem menos vazão. E então se torna um afunilamento ali também, tá? Tem que se fazer a dragagem desse canal, que é uma coisa que já pode se fazer para hoje. Colocar dragas para dragar ali o estreito entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos, onde tem o farol ali, tá? Dragar, afundar aquele canal já vai melhorar bastante a situação do Guaíba. Ele vai recuperar a foz dele, que é na Lagoa dos Patos.
mas tem que se criar o canal de compensação de vazão na Lagoa dos Patos para o mar também. Tá? É o mais importante, na verdade. O mais importante é a construção do canal, mas eu botei aqui em segundo lugar porque o programa de antecipação de vazão já pode começar a ser discutido hoje. A criação da central, tá, já pode controlar a antecipação de vazão das hidrovias acima das barragens eclusas e verificar se existe possibilidade das hidrelétricas também fazerem antecipação de vazão, nem que seja pelo duto de captação das turbinas. Bom, eu espero ter ajudado. E é isso, gente. Eu desejo sorte para todos nós, para o Rio Grande do Sul, certo? Sim, é possível fazer pelo Rio Grande do Sul para que nunca mais tenham enchentes. É só fazer tudo isso que eu falei nesse vídeo, né? Espero ter ajudado. Se gostou, deixa o like, compartilha, faça a sua parte, compartilha esse vídeo para que esse vídeo chegue até os professores, cheguem até as autoridades, para que eles saibam o que está acontecendo, que eles tenham confiança para fazer aquilo que é correto, tá, gente? Não há de se falar em excesso de chuva. Sim, foi muita chuva, mas quando eu falo excesso, é além do que a natureza já mostrou até hoje. Não. As chuvas se repetem, sempre choveu, tá? Sempre choveu e vai continuar chovendo muito. É característica da nossa região, então não há de se falar em excesso de chuva, não há de se falar em catástrofes naturais. São obras de infraestrutura obstruindo o escoamento natural das águas, certo? E tem solução, é tudo que eu falei nesse vídeo. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, compartilha, deixa o like, se inscreve. Forte abraço, sou Thiago Drum, tamo junto, valeu!